Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de São João, capítulo de número 11. Versículo de número 32 em diante. João capítulo 11, verso 32 em diante. Tema da mensagem: removendo pedras do caminho. Removendo pedras do caminho. João 11, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amavam. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Amém. Feche os olhos. Vamos orar. Espírito de Deus, envolva-nos com a tua presença maravilhosa, de graça e misericórdia. Venha quebrar todo o mal, venha abrir o mundo espiritual em favor da tua igreja, para que as revelações mais profundas do Senhor possam nos atingir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Senta no seu lugar. Aleluias. A história da morte de Lázaro começa no capítulo 11, a partir do verso 1. Nós lemos a partir do verso 32, para enfatizar realmente e nos dar base para esse tema, removendo as pedras do caminho. Logo no final, nós lemos do verso 38, que diz que Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Falou sobre uma pedra. E esse texto, que começa no verso 1, do capítulo 11, ele nos traz muitas pedras que nós precisamos remover do nosso caminho, da nossa caminhada espiritual, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Nossa vida, ela é marcada por pedras no caminho, pedras que se apresentam, pedras que nós mesmos construímos, né? E nós precisamos remover cada uma pedra dessa. Eu queria convidá-los nesta noite para que vocês possam remover algumas pedras que com certeza estão impedindo vocês de serem abençoados tremendamente, né? Então, algumas pedras vocês vão precisar remover hoje, em nome de Jesus. Versículo de número 1 do capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A história apresenta uma mulher que um dia
na história, ela ungiu o Senhor com unguento e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Um dia ela plantou uma semente, porque esse unguento que ela derramou, que ela ungiu Jesus, era algo de muito valor. E ela chorou aos pés de Jesus. Ela semeou algo bom e valoroso em Jesus, num certo tempo da história. E agora a história está trazendo a lembrança que essa mulher que um dia ungiu o Senhor com unguento, essa mulher agora está com problema. Ela está com um irmão muito enfermo. O irmão dela está à beira da morte. Quem está com problema? Uma mulher que um dia ungiu Jesus com um unguento precioso. E essa é uma lição para a nossa vida, porque nós temos que aprender uma coisa, que Jesus, ele nunca esquece as nossas sementes. Nunca, nunca esquece. Jesus nunca esquece aquilo que nós fazemos para Ele, aquilo que nós plantamos no reino dEle. Jesus nunca esquece a fidelidade que nós temos no decorrer da nossa vida. Isso pode passar 50 anos, pode passar muito tempo, mas as suas sementes serão lembradas. Talvez as suas sementes foram esquecidas pelos homens. Talvez a igreja esqueceu as suas sementes. Talvez pessoas esqueceram as sementes que você plantou no decorrer da sua vida espiritual. Você foi fiel com o Senhor, você fez o melhor, você ajudou, você confiou, você plantou. E às vezes dá uma impressão que nós fizemos coisas em vão, não valeu nada, né? Parece que tudo que nós fizemos foi esquecido no tempo. E talvez você sente isso de vez em quando. Puxa, eu fiz tanta coisa e parece que a minha bênção não chega. Eu faço tantas coisas para Deus, eu sou tão fiel a Deus, parece que a bênção só chega na casa do meu irmão. Porque a gente às vezes esquece que um dia nós plantamos semente, nós esquecemos disso. Nós achamos que as nossas sementes foram esquecidas por Deus. Essa é uma pedra que nós temos que remover. Não pense assim. Deus nunca esquece uma semente plantada. Deus nunca esquece uma fidelidade. Aqui a história está apresentando uma mulher que tinha um irmão enfermo à beira da morte. Mas a história revela que essa mulher é aquela mulher que um dia ela ungiu Jesus. Um dia ela derramou algo precioso sobre Jesus. Essa mulher. Então ela não foi esquecida. Ela não foi esquecida. Ela estava na mente de Deus. Ela estava sendo lembrada aqui por Jesus. Ela está sendo lembrada pela palavra de Deus. Então as suas sementes, elas nunca serão esquecidas. O que você faz pode passar muitos anos, mas o Senhor vai te retribuir, Deus vai te fazer prosperar naquilo que você foi fiel. Por isso que a gente nunca deve deixar de ser fiel. Nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas, e é um lançamento assim chamado além-mar, onde você não sabe quando, nem como vai vir, mas um dia você vai colher, um dia você vai receber tudo isso aí, amém? Então remova essa pedra do seu coração, essa pedra de achar que o Senhor esqueceu de tudo que você tem feito, que aqui está dizendo, né, que o Senhor não se esquece, o Senhor lembrou, amém? Ó, Hebreus capítulo 6, verso 10, olha o que diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servis aos santos e ainda servis. Ele está dizendo aqui em Hebreus capítulo 6, verso 10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então Deus não é injusto. Amém? Deus não é injusto para esquecer. Remova essa pedra do seu coração, de achar que você está fazendo alguma coisa que é em vão. Remova isso, em nome de Jesus. Segunda pedra que você precisa remover, está no versículo de número 3, do capítulo 11 de João. Diz assim: mandaram-lhe, pois,
suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor, avisa Jesus, fala para ele: olha, eis que está enfermo aquele que ele ama. Olha que interessante, quando ela diz aquele que ele ama, revela uma relação de amor, uma relação com Jesus, uma relação com Deus. E ela manda esse aviso com uma intenção no coração, dizendo o seguinte: se eu avisar para Jesus que quem está doente é alguém que ele ama, certamente ele vai vir ajudar. Certamente ele vai vir ajudar. Se eu disser para Jesus que quem está enfermo é quem tem sido fiel na obra dele, certamente ele vai vir ajudar. Esse era o pensamento dela. Ela mandou avisar, ela disse assim: ó, avisa Jesus que o camarada que está doente aqui não é um qualquer. Quem está doente aqui é alguém que foi fiel, é uma pessoa que tem um relacionamento com ele, é uma pessoa que tem um relacionamento de amor com ele. Aí nós podemos aqui entender o seguinte: dá a impressão aqui que essa mulher, a Maria, dá a impressão que ela está tentando barganhar com Jesus. Parece que ela está cobrando alguma coisa, dizendo o seguinte: olha, se Jesus nos ama, se nós amamos Jesus, se nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, significa que ele tem a obrigação de me abençoar. Está entendendo? Então essa é a segunda pedra que você também precisa remover. Relacionamento com Jesus não é barganha. Relacionamento com Jesus não é troca. Jesus não tem obrigação. Não é porque eu entrego o dízimo que Jesus tem a obrigação de resolver o meu problema. E as besteiras que eu faço, não contam não? Então, porque eu devolvo o dízimo, então Jesus tem a obrigação, toda a obrigação de me abençoar. Não tem obrigação não. Você tem que cumprir princípios. Isso não te dá direito de entregar o dízimo e fazer um monte de besteira na sua vida. Não dá direito. Porque eu venho na igreja, então Jesus tem que me abençoar. Não, Jesus não tem que te abençoar. Ele abençoa por causa da misericórdia dele. Não tem nenhuma obrigação. Ele não tem que dar satisfação de nada. Ele é Deus. Então tem que remover essa pedra do seu coração de achar, porque você faz uma coisa ou outra, porque você tem um relacionamento com Jesus, porque você ora no monte, porque você vem na igreja todo dia, que ele tem obrigação com a sua vida. Olha, não é barganha. Não é barganha. Não é barganha. Você não vem para a igreja e acha assim: ó, ele tem que fazer, ó, tem que fazer. Por quê? Porque eu quero que ele faça, porque eu tenho sido fiel com ele. Eu já vi muita gente falar assim: olha, pastor, não aceito ficar doente. Não aceito, porque eu sou fiel na igreja. Isso é besteira. Relacionamento com Jesus não é barganha. Não é barganha. Tira essa pedra. Tira essa pedra do seu caminho. Para com esse negócio. Deixa de ser menino. Você não é barganha porque eu faço. Você faz. Você tem que fazer. Relacionamento com Deus é assim. A gente não cobra. Porque Ele não cobra nada da gente. A pessoa, se Ele fosse cobrar tudo que Ele fez: olha, vocês vão me dar alguma coisa na medida daquilo que eu dei para vocês. Eu dei o filho para morrer na cruz. E vocês vão me dar o quê? Vocês têm condição de dar alguma coisa? Eu tenho condição de dar alguma coisa para Ele? Em troca ou em benefício daquilo que Ele me fez, para ficar no mesmo nível? Alguém tem condição? Não tem. Não tem condição. Então relacionamento com Deus não é barganha. Deus não exige nada da gente. Ele deu o filho dele. O filho dele, o bem mais precioso dele para nós. E nem por isso ele está cobrando. A Bíblia diz que ele bate na porta do coração. Ele bate na porta do coração. Ele não força ninguém a nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. E nós também não temos que obrigar Deus a fazer nada. Nós não temos que fazer isso. Então relacionamento com Deus não é barganha. Tem muita gente que pensa que é. Vem na igreja e pensa que Deus tem, não, eu fiz, o senhor tem que fazer. Eu entreguei a oferta, o senhor tem que responder. Ele responde sim, mas ele não tem que responder não. Eu sou da igreja, eu sou membro da igreja, então o senhor tem que
que me curar, ele tem que abrir a porta de emprego, porque se o senhor não fizer isso, eu paro. Por que você não vai na igreja? Eu vou na igreja porque não adianta nada. É isso é barganha. Porque para as pessoas virem na igreja tem que adiantar. Tem que valer a pena, né? Jesus tem que dar alguma coisa. Isso é barganha. Isso é pedra. Tem que ser removido da nossa vida. Nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Amém? Versículo de número 5. 5, ainda no capítulo 11. Vamos ler o 4 primeiro. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, né? Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém. Jesus amava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E esse princípio aqui é conhecido, todo mundo conhece, né? Porque o fato de Jesus nos amar não significa que ele tem que fazer o que a gente quer, e no tempo que a gente quer também. O fato dele nos amar, o amor dele não consiste nisso, de que ele tem que fazer o que eu quero, no tempo que eu quero, da forma como eu quero. Não tem. Então essa pedra está ligada à segunda pedra, que na verdade ele nos ama sim, porque a Bíblia diz que Jesus amava a Marta e a sua irmã, a Maria e Lázaro, mas ouvindo que ele estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Então, o tempo e o modo que Jesus faz é da forma como ele quer fazer, e o amor que ele sente por nós não condiciona ele a fazer o que a gente quer, no tempo que a gente quer e da forma como a gente quer. Muitas vezes você vai estar num relacionamento profundo com Deus, e quando você precisar que ele faça alguma coisa no tempo que você quer, não vai acontecer nada. Aí você vai dizer assim: mas o senhor não me ama, porque eu precisava daquele dinheiro naquele dia, eu tinha que pagar aquela conta naquele dia, o senhor não fez a porta abrir para mim, então o senhor não me ama. O amor de Deus não condiciona Deus a fazer as coisas no tempo e do modo que a gente quer, porque isso também é pedra. Isso também é pedra. Tem que ser agora, Jesus. Está demorando muito, Jesus. Olha que eu estou esperando, estou numa prova, Jesus. O senhor não me ama? Quantas vezes o senhor teve que falar para os profetas assim, amado, para Daniel, homem muito amado. Jesus tinha que falar antes, no desespero dos profetas. Jesus sempre chegava antes de começar a falar, ele dizia antes: eu te amo muito. Abraão, ele tinha que dizer: eu te amo muito, porque no meio da prova, eles pensavam que Jesus deixou de amá-los. Essa é uma pedra, né? A gente pensa que Jesus deixa de amar. Por quê? Porque a chuva não cai na hora que a gente quer, a porta não abre na hora que a gente quer. A gente fala: Jesus não me ama. Mas o amor de Deus não está condicionado a isso. Tudo que passa disso é pedra, tem que ser removido da nossa vida, amém, irmãos? Depois disso, disse aos seus discípulos, versículo 7, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Ou seja, os discípulos não estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava pensando e falando uma coisa, e os discípulos estavam pensando outra coisa. Jesus disse no versículo 14, então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Mas eles não entendiam, porque no versículo 12 eles disseram, pois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém,
cuidavam que falava do repouso do sono. Eles estavam confundindo sono com morte, ou seja, eles não estavam entendendo a linguagem de Jesus. Eles não estavam na dimensão de Jesus. Andar com Jesus e não entender o propósito de Jesus, não entender a linguagem de Jesus, essa é uma pedra. Caminhar com Jesus, ver as experiências, conviver com os milagres, ser abençoado por Jesus e não compreender quem é Jesus e o que Jesus quer fazer. Esse era um dos traumas dos discípulos. O discípulo não está entendendo, não estou entendendo Jesus. Eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender a profundidade das palavras. Essa é uma prova aqui de que os discípulos não estavam entendendo. Essa é uma pedra que a gente tem que remover. Olha, irmãos, bom é você andar com Jesus e entender Jesus. Bom é você andar com Jesus, estar querendo o que Jesus quer, fazendo o que Jesus quer fazer, amando o que Jesus quer amar. Não adianta Jesus querer uma coisa e a gente querer outra. Às vezes você está com um projeto de todo tamanho, mas Jesus quer outra coisa. Você está cheio de plano. Você está cheio de motivação em alguma direção, mas o coração de Jesus está em outra coisa. Isso pode acontecer com a igreja. Essa é uma pedra que pode estar na igreja, de você não estar em sintonia com aquilo que Jesus quer. Você fala, é isso. Mas ele diz, não, não é isso. Não é o tempo disso. Então a nossa oração tem que ser uma oração de sintonia. Jesus, me mostra o que o Senhor quer que seja feito. O que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer mudar. Quais são os seus sonhos, os seus planos para a minha vida. Me faça compreender, entrar na sua dimensão, no seu entendimento. Sonhar os sonhos de Deus. Porque se não for assim, a vida vai ser muito dura, a vida espiritual. Tem que andar na onda dele, na compreensão dele, na revelação dele. E para isso nós precisamos de oração, de comunhão, de busca, de profundidade, para compreender o coração dele, aquilo que ele está amando, aquilo que você está rejeitando, talvez é aquilo que ele quer salvar. Isso acontece muito conosco. Às vezes você está rejeitando uma situação, você está rejeitando alguma coisa, e é exatamente ali que ele quer transformar. E às vezes você está lutando por alguma coisa que ele já desprezou há muito tempo. Está entendendo? Então nós precisamos remover essa pedra. Andar com Jesus, mas compreender Jesus. Quero repetir aqui o versículo número 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Viu? Jesus está tentando dizer. É igual Nicodemos, né? Jesus está falando de uma coisa e Nicodemos está entendendo outra. Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Ele falou, mas como pode ser isso? Pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos, você não está entendendo nada que eu estou falando. Eu estou falando de coisas espirituais. E muitas vezes nós também não compreendemos. Como discípulos nós não compreendemos. E nós temos que remover essa pedra do nosso caminho, para que a gente possa caminhar em triunfo, amém? Continuando, no versículo de número 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, presta atenção. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É outra pedra aqui. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma fala e depois a outra irmã fala a mesma coisa. Mas qual é o sentimento que está no coração dessas meninas aqui? O sentimento que está no coração delas é um sentimento de infabilidade, ou seja, não tem como falir, não tem como perder, é infalível. Andar com Jesus deixa a gente infalível, não morre, não perde, né? É esse sentimento de triunfalismo. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse junto conosco,
o nosso irmão jamais teria morrido. Olha o sentimento dessas moças, um sentimento de ser infalível, de um evangelho, de um cristianismo sem perdas. Sem perdas. Um cristianismo que não erra nunca. Um cristianismo que não tem nenhum tipo de derrota. Isso é uma pedra. Uma pedra. Esse sentimento é terrível na nossa vida, irmãos. Um sentimento de achar, porque nós estamos com Jesus, então eu não posso perder. Ah, se eu estou com Jesus, então eu não posso ficar sem dinheiro, meu filho não fica doente, eu não perco nada, eu só ganho, é só triunfo, é só vitória. Isso é conversa. Esse negócio de é só vitória, é só vitória, é só vitória, isso é conversa. É bom ouvir, mas tem hora que enche, porque não é verdade. Porque existem pessoas sinceras que estão sofrendo, estão perdendo alguma coisa, gente séria, gente que está na presença de Deus, que sofre perseguição. Temos que limpar esse caminho, porque essa pedra de acreditar que ser cristão, de estar na igreja, que as coisas não acontecem de mal com a vida da gente, que a gente vai vencer todas, isso é pedra, tem que ser removida, hein? Remove isso do seu coração, senão você vai sofrer muito. Remove do seu coração. Tem gente prometendo um monte de coisa e não estão entregando. A televisão está prometendo um monte de coisa, mas só aparece o que consegue. Agora o que perde, não apresenta. Vocês acham que todo mundo que está lá na televisão está sendo abençoado? Está todo mundo recebendo? Está todo mundo com porta aberta? Mentira. Os derrotados, os que estão na fila de espera, eles não são apresentados. Não são apresentados. Olhe para a sua vida, olhe pela sua fidelidade. E será que as portas da sua vida estão todas abertas? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas isso não coloca em xeque a nossa fidelidade com Deus. Não coloca em xeque. Quer dizer, nós sabemos da nossa fidelidade, sabemos da nossa comunhão, sabemos do nosso amor para com a obra, mas de vez em quando as coisas não dão certo. Não dão certo. Porque eu vou mostrar para vocês o caráter do verdadeiro evangelho, para que você possa limpar esse caminho, para que você possa ter um caminho de firmeza na sua vida, deixar de ser menino, deixar de ser massa de manobra e achar que porque você é cristão, que você tem que ganhar todas. Então tá bom. Vamos lá. Atos 9, verso 15. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É isso que Jesus falou a respeito de Paulo. Ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Uma salva de palmas para Paulo. Vaso escolhido. Amém. É um vaso escolhido. Essa parte é maravilhosa, né? Tu és um vaso escolhido. Tu és ungido do Senhor. Tu és canela de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Beleza, vamos lá. É um vaso escolhido. Aí Jesus disse assim: ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus por isso. Esse evangelho eu adoro. Agora vocês não vão rasgar essa parte não. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí fica todo mundo escondido. Mas não gostou dessa parte não? Isso aqui é evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Mas ninguém gosta de falar isso, né? Essa parte tem que rasga essa. Deus me livre, hein? Rasga essa parte. Não fala só a parte A, irmão, só a parte A. A B não, senão o pessoal vai embora. A B não, só a parte A. Pois é, tira essa pedra do seu coração. Porque muitas vezes o evangelho, o cristianismo consiste em luta. Ou seja, consiste em muitas lutas. Muitas lutas. O que mais? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 em diante. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E aí? Vai continuar ou vai embora? Pois é. O Evangelho, o cristianismo, muitas vezes consiste em muita luta e muita provação, muita dor, muitas perdas. Mas o Evangelho de Jesus, ele tem vitória, tem triunfo, mas ele também é marcado por lutas e guerras, certo? Tudo que passar disso é pedra, você tem que remover. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Teria sim, irmãos. Teria. Teria ou não teria? Teria. Às vezes morre. Às vezes Jesus está aqui. Às vezes Jesus está aqui. Mas às vezes a gente passa situações difíceis. Às vezes a gente passa situação muito difícil. Às vezes tem crente que morre, tem crente que perde, sofre perseguição. Mas elas estavam equivocadas. Tanto estavam equivocadas, que Jesus não estava com elas literalmente, fisicamente, mas estava espiritualmente. Estava junto com elas, a presença dele estava junto com elas. Mas mesmo assim o jovem morreu. Ah, mas ele ressuscitou, mas morreu ou não morreu? Morreu. Que morre também, perde também. Amém. Aleluias. Versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amavam. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Já cheira mal. Já cheira mal significa circunstâncias. Repita, circunstâncias. Já é de 4 dias significa tempo. Repita, tempo. Isso significa que o poder de Deus não está condicionado a circunstâncias e a tempo. Porque tudo que passa disso é pedra. Tem gente que pensa assim: porque demorou, é porque não tem poder para fazer. Está demorando, é porque ele não vai fazer. Ah, mas já está podre. Circunstância, a circunstância difícil demais. Ah, é muito difícil, isso aí Deus não faz não.
Tem gente que acha que o poder de Deus está condicionado à circunstância. Mas o meu problema é muito grande, pastor. Não é igual o senhor está pensando. Olha, Jesus não está nem aí para tamanho de problema, irmão. Se é grande, se é pequeno, se está podre, se tem 4 dias. Se você perdeu 100, se perdeu 1000, 2000, se o seu pecado é pequeno, se é grande. Ou se você morreu ou está com dor de cabeça. Não interessa. O poder de Deus não está condicionado à circunstância, a nível de circunstância e nem a tempo. Eu não posso achar, porque tem tanto tempo, não tem mais jeito. Ó Deus, mas tem 20 anos, então isso aí não vai ter jeito nunca. Então, o tempo não interfere no poder de Deus. A circunstância não interfere no poder de Deus. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que interfere no poder de Deus. Porque diz a Bíblia que a moça disse no versículo 39... já cheira mal, parte B, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, agora ele vai mostrar o que interfere no poder dele. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Crer é fé. Então o poder de Jesus não está condicionado à circunstância, não está condicionado a tempo, ele está condicionado à fé. Ele mesmo disse. O poder de Jesus depende da fé, não é o tamanho da circunstância, não é o tempo que está podre, ou se não está podre, se tem 4 dias, se tem 5, 10, 20, 30, não é esse o problema. O problema é a fé. Se você crer, verá a glória de Deus. É a fé que move o poder de Deus, é a fé que dá o start para o poder de Deus ser acionado, é a fé que faz o poder de Deus acontecer. Então tem que crer. Se você quer algo grande para a sua vida, creia. Fala, vai acontecer, nós vamos ter, nós vamos ver. Isso é uma coisa que não tem jeito, ninguém vai tirar. Olha, eu já tenho na minha cabeça aqui até como vai ser a inauguração da nossa igreja. Eu já tenho, assim, eu já tenho mais ou menos as músicas que vai acontecer. A inauguração da nossa igreja, já estou até pensando, né? Aquele monte de menina entrando, dançando assim, um monte de bandeira, aqueles tambores tocando, aquela coisa profética, está na minha mente já. Várias músicas, entra uma, sai outra, aquele negócio todo, e a galera vai ao delírio. Está tudo desenhado aqui, já está tudo esquematizado. Estava ouvindo uma música hoje no carro, a Nathalie estava bem assim, rapaz, essa música e tal. Eu falei, fica fria, que essa música vai tocar na inauguração da nossa igreja. Fica fria, faz parte. Mas você tem que construir a sua fé com as suas palavras, com as suas atitudes. Agora, se você tiver palavras de derrota, pensamentos de derrota, atitude de derrota, você não vai chegar onde você precisa chegar. Então, fé, ela é operacional, você tem que fazer, dar passos, marche. Diga ao povo que marche, faça, acredite, planeje, sonhe, escreva. Vai acontecer assim que vai ser, já está tudo certo, nós estamos aqui, é isso aí. Isso é fé. Fé é baseado nisso. Eu tenho fé, mas o que você faz? Eu estou acreditando, estou fazendo, estou planejando, já estou construindo um monte de coisa na minha cabeça aqui. Isso é fé. A ponto de dizer para as pessoas que vai acontecer. Isso é ter fé. Então, o que move o poder de Deus? O poder de Deus está condicionado ao quê? A tempo? A circunstância? Não. Jesus está dizendo aqui. A moça disse para ele, olha, Jesus já está podre, está fedendo, 4 dias. Ele, morreu de rir, eu acho. Acho que deve ter dado aquela risadinha, né? Você não está conhecendo quem está com você, não, né? Você não está conhecendo, não, porque você vem falar para mim. Vem falar, eu abri o mar vermelho, minha filha. Você está falando para mim, está fazendo um teste, né, com ele. E está andando com Jesus, é discípulo de Jesus, né? Amava Jesus, mas quando Jesus disse que aquela enfermidade não é para a morte, e disse também, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. E aqui ela está dizendo, Jesus,
Jesus. Já faz 4 dias. Já cheira mal. Versículo 39, parte B. Já é de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém. Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É isso. Você precisa crer nisso. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. É isso. Isso é fé. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o tempo. Deus é poderoso para fazer. Amém? Remove essa pedra do seu coração. A pedra da falta de fé. E diz a palavra de Deus aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e de Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele, amém? Removeu ou não removeu a pedra? Hebreus capítulo 11, para finalizar, verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, pela fé. Está certo? Então remova essas pedras do seu caminho, tenha fé, que Deus é poderoso demais. E a gente luta do lado dele. O tempo não pode apagar. As circunstâncias não podem apagar a promessa que Deus fez para a nossa vida. O tempo não vai derrotar ninguém aqui. A gente espera. Agora está pertinho, né? Agora está fácil. Amém. Vamos orar, fique de pé.